O André Valadão levantou um assunto que é muito importante. Fofoca versus denúncia profética. Ele falou que o que a gente vê por aí é fofoca. Ele tá certo? Vamos reagir a essa fala do pastor André Valadão? Porque é verdade, a fofoca é uma desgraça. Mas existe sim um lado em que se deve pregar e expor o erro sim de outras igrejas, mas como encontrar esse equilíbrio aí para que a gente não seja um fofoqueiro? Ou então, por outro lado, você pode ser um covarde também, você pode ser um fofoqueiro que mente, mas você também pode ser um covarde que não expõe aquilo que é errado. Olha como que não é tão simples as coisas. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos ver esse vídeo aqui. Vocês me pediram muito para comentar esse vídeo. E é óbvio que isso aqui me parece tem a ver com a questão, acho que, da irmã dele. Inclusive, eu fiz um vídeo reagindo à fala da Ana Paula Valadão, tá quase, acho que 400 mil views aí. E deu um probleminha pra mim esse vídeo aí. Vocês me acompanhem durante a semana, vamos ver se a gente grava um vídeo contando pra vocês sobre isso aí. Vamos lá, então. É impossível você falar da igreja do outro. Você não fala da igreja do outro. Não tem nada, isso é lorota de falar que é denúncia profética. Essa coisa é a maior balela que eu ouvi nos últimos dias. Eu tenho uma denúncia profética. Você não tem não, meu irmão. Você tem uma fofoca nessa língua do capeta em você. É verdade. Tem um monte de gente que é de fato fofoqueiro, que quer passar a imagem de um profeta. As mais comuns é aquelas quando a moça fala assim, aqui não é nem de profeta, mas de amigo. Olha, eu preciso contar uma coisa para ajudar o irmão, e é nada, é só para fazer fofoca. Então existe isso sim, como que a falsidade, ela sempre se apresenta assim. A impiedade, ela nunca vem nua. Você já viu algum fofoqueiro dizendo assim, isso que eu estou fazendo aqui é fofoca, eu vou fofocar para você. É óbvio que isso não existe, e é claro que tem sim um fundo de verdade o que o André Valadão está falando, de que, como muitas vezes nós com um ar de piedade, estamos na realidade fazendo fofoca. Isso é fato. Mas... mas eu não concordo com a parede preta. Você não é bem-vindo aqui, vai para a parede branca. Para! Como alguém pode... O corpo de Cristo é muito grande. Você falar de uma outra igreja, falta de educação. Aqui de início ele cita essa questão da parede preta. É óbvio que a parede preta é um dos menores dos problemas. Eu já falei sobre isso aqui. É uma coisa que é o menor dos problemas. Mas tem muitas coisas que são divergências que as igrejas possuem e que algumas são mais graves, outras menos, mas algumas são heresias mesmo. E aí a gente não pode falar porque é outra igreja, isso não faz sentido. Ou, por exemplo, o batismo infantil, o pé do batismo. Qual que é a posição que você vai tomar? Você acredita em batismo infantil ou não? Não tem como, você precisa dar uma resposta. E ao falar a sua resposta, ainda que você não cite nenhuma igreja, você está, de certa forma, falando de outras igrejas. Mas isso faz parte do debate público. O debate de ideias, em relação à questão estética também. A questão estética, tem parede preta, não tem. Tudo é uma questão de debate. Sendo feito de maneira honesta, tudo é bem-vindo. Mas vamos lá. É falta de respeito. São pessoas que frequentam uma igreja. São famílias que frequentam aquele ambiente. Mas eu não concordo. E daí se você não concorda? E daí se você não... Mas a minha teologia, olha o nível de arrogância, de orgulho de uma pessoa que faz isso. Entende o nível de demência. E vamos lá, tá vendo? Aqui ele tá fazendo uma denúncia. Não tá? Tá vendo como não tem como fugir da denúncia? Ele tá denunciando pessoas que não são da igreja dele, inclusive. E pessoas que fazem denúncia. E ele também está denunciando. Então faz parte do jogo. Eu acho que é isso. O que não pode é mentir, como eu vou falar já sobre isso aqui. Mas a própria ideia, o vídeo dele é uma denúncia. E ele está dizendo, não podemos fazer denúncia. Não podemos falar de outras igrejas. Mas está vendo que é impossível? É impossível. Ele está falando de outras pessoas. Ele está falando ele está fazendo uma crítica a outras pessoas e pessoas de outras igrejas. Então não tem como fugir disso. Vamos lá então, vai. Eu sei que ele continua aqui, até uma parte até que ficou mais vista esse trechinho aqui.
de alguém fazer isso sobre o ministério de alguém. É um absurdo. É fofoca, é Miriam e Arão. É Miriam e Arão. Ah, porque eu não acho que tem luz. Então tá, então tira. Eu não acho que tem que... Então não, fica assim. Mas não fala da igreja de ninguém. Fala para quem está ao teu lado. Você não fala da igreja de ninguém. Se você falou, não é denúncia profética, não. É fofoca. Isso acho que foi o trecho aí que foi bem visto aí. Então, isso aqui é um tema tão importante, porque a fofoca mata. Mas não expor os erros de falsas igrejas também mata. Então, é isso que eu quero falar. Então, vamos lá. A fofoca, ela é a quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Toda a lei de Deus se resume nesses 10 mandamentos. O que vemos ao longo da Escritura é simplesmente um aprofundamento, um detalhamento sobre esses 10 mandamentos. Mas, em essência, tudo que você lê na Bíblia tem a ver com esses 10 mandamentos e, mais resumidamente ainda, com os 2, né? Que amarás o teu Deus e o próximo. Que esses 2 são um resumo dos 10 mandamentos. Então, vejamos um exemplo de um detalhamento, do 9º mandamento, da quebra do 9º mandamento. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. E você vai vendo muitas e muitas passagens na Bíblia em que a fofoca, em primeiro lugar, consiste em espalhar mentiras. É o mau testemunho. É o falso testemunho. Mas, não apenas mentiras que você tem certeza. O fofoqueiro é aquele que também espalha mentiras que ele nem tem certeza. É o famoso boato. Dizem, fulano falou, mas ele nem tem certeza, ele nem tem prova. É o que Provérbios 16:28 critica. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Isso é verdade, porque se você vai e fala uma coisa ruim, o fulano de tal, um dia ele me tratou mal, ele é arrogante. Às vezes, talvez até ele teve um dia mal, mas não significa que ele de fato seja arrogante. Mas você fala aquilo sobre o outro, a partir daquele momento a pessoa passa a enxergar o outro como arrogante, ela não consegue mais enxergar nada de bom naquela pessoa. Por isso, de fato, os boatos afastam os bons amigos. Isso tem muito a ver, esse texto de Provérbios tem muito a ver com a ordem de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse é um texto muito mal interpretado, você que me acompanha aqui sabe disso. Jesus, ele não está proibindo todo tipo de julgamento, pois em outras passagens bíblicas nós lemos a ordem para julgar. O homem espiritual julga todas as coisas. Por exemplo, disse Paulo, a ordem de Jesus, tudo indica, tem a ver, em primeiro lugar, justamente com o julgamento precipitado. Você ouviu falar, você nem sabe, nem tem certeza, mas já está efetuando julgamento sobre coisas que você não viu, você não tem provas, você não tem certeza. Apenas uma pessoa que falou, prefira ficar em silêncio. Não fale, não julgue, você não tem os elementos para transmitir um julgamento correto. Não fale, não julgue, fique em silêncio. Não faça isso. Eu vou dar um exemplo, Uma vez, estava lá numa reunião e alguém falou, fulano, pastor, um pastor até respeitado, esse pastor cobra para pregar. Aí eu até falei, você tem certeza? Essa pessoa que disse, eu considero até uma pessoa idônea. É, porque eu preguei no mesmo evento que ele e tal, e por aí, enfim, deu os detalhes lá. E eu tenho certeza. E aí um dia eu falei com o meu pai sobre isso. Contei pro meu pai e eu me arrependi. Eu me arrependi e me considerei um fofoqueiro. Por quê? Eu não vi. Foi apenas o testemunho de uma pessoa. Uma pessoa. Primeiro, se um pastor tão respeitado pode cobrar para pregar, é possível também que outra pessoa, um pastor, possa mentir sobre esse pastor por inveja. Isso acontece. Ou pode ser que a pessoa se enganou. Pode ser. Mas assim, é uma pessoa só falando isso. E eu me arrependi, me arrependi profundamente. Profundamente de ter falado pro meu pai até. Pode até ser verdade. Mas eu acho que é pouca coisa para você falar de alguém. É muito pouco, é só o testemunho de um. É melhor, até que ele esteja falando a verdade, mas é melhor, fique em silêncio, não fale. É que a ideia da fofoca é uma ideia de você diminuir as pessoas, e principalmente quando as pessoas são conhecidas. Já que eu não consigo ser conhecida, bem-sucedida como ela, pelo menos, já que eu não consigo chegar onde ela está, na cabeça oca dessas pessoas, elas julgam isso, a vitória na vida, como, atingir um status, na cabeça oca delas. Então, para elas, já que eu não consigo chegar aqui, pelo menos eu vou tentar baixá-la, tirá-la de lá, falando mal dela. Isso é demoníaco mesmo. A fofoca, então, ela tem a ver com espalhar mentira. Mesmo que você tenha certeza de que é mentira e você o faz, ou também quando você tem dúvida. Mesmo assim você espalha. Fulano falou ali, você nem sabe. Você espalha. Isso é
fofoca. Essa é a perspectiva bíblica, então. Tem a ver com falso testemunho, que pode literalmente matar pessoas. Literalmente. Mata a reputação, mata relacionamentos, como a Escritura declara, e até interrompe mesmo a vida da pessoa. Você lembra desse caso aqui, de uma mulher que foi lá em Santos, acho que foi isso, em Santos, ali na Baixada Santista? Fabiane. Ela foi morta por conta de um boato na internet. Acho que falaram que ela abusou de uma criança, alguma coisa assim. Mataram a mulher por conta de um boato. E aí, veja bem, aí tem um pouco aí, olha o absurdo. Quem foi lá e matou essa moça, julgou estar fazendo o correto. Ou você acha que não? É uma criança, meu Deus do céu! Então é nesse sentido que, sim, tem um fundo de verdade no que o André Valadão está falando, de que tem um monte de gente que está pensando que está fazendo certo, mas está espalhando fofoca. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, algumas vezes já me cobraram aqui sobre denúncias em relação a pastores que teriam feito alguma coisa errada ou teriam acobertado o erro. E eu não fiz vídeo. Aí falaram, pastor, você está aí acobertando. Eu falei, meu amigo, eu não tenho certeza. Em alguns casos, não, mas está sendo investigado lá, pastor. Tá, está sendo investigado. Ah, mas tem muitas provas, você viu, você sabe. Porque mesmo tendo lá, concluiu o inquérito. Mesmo assim, a gente não sabe hoje da quantidade imensa de injustiça que tem sido feita aí, principalmente por conta do feminismo. Um monte de gente acusado de algo que não fez. Então, eu falo, meu Deus do céu, é preferível ficar em silêncio. É preferível ficar em silêncio do que condenar alguém de maneira injusta. Então, isso é algo sério. E o tempo todo as pessoas estão fazendo isso é pecado, isso é horrível. Olha, a verdade até quando de fato é verdadeiro, a sua vizinha, ela é meio chata. Até isso a gente tem que, pra que falar? É uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Isso é um desejo maligno de diminuir os outros para que nós pareçamos santos. Isso é maligno. Ou seja, até uma verdade sobre alguém, que é ali um vizinho seu, para quê? Você está contando isso para quê? Não faz sentido. Porém, e aqui é que eu discordo do pastor André Valadão, quando ele fala, não tem que falar de outras igrejas, que denúncia profética, o que falou de outra igreja não é denúncia profética, é fofoca. É óbvio que ele está completamente errado. É óbvio. Primeiro, porque diferentemente do que o André Valadão falou, como eu disse, ninguém é dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. E falar da igreja dos outros, isso é um absurdo. E como eu disse, ele aqui está criticando outras igrejas. Ele está criticando outras pessoas. Ele está dizendo, não pode fazer denúncia profética, ele está fazendo uma. Que denúncia contra os fofoqueiros. Então, tá vendo? Não tem como fugir disso. Olha, além disso, se expor falsas doutrinas e falsos mestres é fofoca, Jesus, os profetas, os apóstolos foram os maiores fofoqueiros que o mundo já viu. Martin Lloyd Jones, ele comentando esse tema, ele disse assim, se você retirar dos evangelhos os momentos em que Jesus está combatendo os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, as outras igrejas da época, vai sobrar bem pouca coisa ali nos evangelhos. Porque boa parte do ministério de Jesus foi confrontando, expondo publicamente a falsa religião de seus dias. Então, assim, imagina, o André Valadão falar para Jesus, Jesus, para de falar das outras igrejas, isso é fofoca. Falou, como assim? Tinha os líderes do templo, os saduceus, os fariseus, e pior, aqueles líderes do templo, eles haviam sido escolhidos por Deus, já que eles vinham da tribo de Levi. Então, eles não se escolheram para se tornarem sacerdotes, eles o foram por nascimento, porque Deus os colocou naquela tribo. Foi Deus quem determinou o nascimento deles. Portanto, mesmo aqueles sacerdotes, tendo sido escolhidos por Deus, mesmo assim, Jesus os criticou de maneira pública e muito pesada. Líderes do templo, Jesus os criticou de maneira pública, tanto por seus pecados, quanto por sua doutrina. Mateus 16,6. Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O fermento aqui no caso era a doutrina. Jesus poderia ter dito, tome cuidado com esse tipo de ensino, sem mencionar um grupo específico. Mas Jesus preferiu mencionar o grupo. Ele deu nome aos bois. Jesus criticou publicamente os fariseus, dizendo, vocês são ladrões, vocês roubam as viúvas, vocês são hipócritas, vocês amam o luxo, vocês gostam das melhores cadeiras. E Jesus fez isso e fez em público e deu nome. Olha lá, aquele grupo ali, ó, fariseus. Não tinha como negar. Todo mundo batia o olho, sabia quem era fariseu. Não, porque eu critico o pecado e não o pecador. Tá vendo? Jesus não fez essa separação. Ele expôs aquelas pessoas. No dia que Jesus expôs, ou melhor, virou as mesas lá dos cambistas, criticou os líderes do templo por permitirem aquilo, foi em público. Ele não os chamou para conversar em separado, foi em público. Ou pense em Paulo. Como Paulo criticou os falsos profetas de seus dias, dando nome aos bois várias vezes.
Para citar um exemplo, vai. Em 2 Timóteo, Paulo diz que o ensino de certas pessoas é como câncer, ou seja, uma crítica pesada. O ensino de certas pessoas mata. E aí, Paulo dá nome aos homens que traziam esse ensino. Entre eles se incluem Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já ocorreu, e assim pervertem a fé de alguns. Ora, não tem como separar a ideia do autor da ideia. Você lê livros, você pega lá Aristóteles. Aristóteles pega e fala, olha, Platão falou isso, está errado. Demócrito falou isso aqui, a ideia dele está errada. Então como que a gente vai fugir do debate público? Qualquer livro, qualquer bom livro é assim. Ele escreve uma tese refutando outra tese. É assim que funciona. Mas hereges costumam mesmo chamar de fofoqueiros os profetas que os expõem. Um pastor faz um discurso, uma pregação, ele escreve um livro. Você pega o livro, a pregação, você mostra que aquilo está errado. Você cita a página, você cita a fonte, e aí os seus ouvintes podem conferir se aquilo é verdade ou não. Ou então, um pastor, como eu fiz aqui a denúncia, o pastor Rick Warren, um monte de besteira que ele fala sobre homossexualismo. Isso, a vida dele, a fala dele, essas falas, eu tenho vídeo. Como que é fofoca? Eu tenho vídeo, eu mostro. Você está fazendo fofoca. É o tipo de recurso que as pessoas se utilizam para fugir da responsabilidade por seus erros. É uma estratégia desonesta para não assumir culpa. Essa é uma maneira moderna de matar os profetas. No passado, quando os profetas vinham e falavam, ó, o que vocês estão fazendo é errado, eles matavam literalmente. Agora, essa é uma nova maneira. Ao invés de se arrepender, isso é fofoca, isso é fofoca. Outra coisa, então, isso aqui é de fato correto. Uma outra coisa é você ver um pastor, também, vai um outro exemplo, vai. Você tem um pastor lá, ele tem um relógio 1 milhão, dizendo que isso está de acordo com a posição de um pastor. Mas não está. O pastor deveria ser discreto. E você fala, olha, isso aí me parece com o farisaísmo, os fariseus que amavam o luxo e tal. Expor isso é um fato. Tem lá o cara com o relógio de 1 milhão lá. Não tem? O André Fernandes? Então isso não é ser fofoqueiro. Por criticar os fariseus que gostavam dos melhores lugares, que amavam o luxo, que não eram discretos. Como João, convém que ele cresça ou diminua, eu sou apenas uma voz. Essa é a perspectiva de um pastor. Aí você expõe isso. Isso é fofoca. Não, não é fofoca. Eu tô vendo. Tô vendo o cara com relógio, o cara no podcast, defendendo isso. Pense nos reformadores. Imagine o André Valadão falando para o Lutero, quando Lutero pregou as suas 95 teses lá na igreja de Wittenberg, expondo a roubalheira da igreja católica e os ensinos completamente errados. Imagine o André Valadão falando para ele, ô Lutero, pare de falar da igreja dos outros, isso é fofoca. Ora, estaríamos até hoje acendendo vela para morto, gente. O Concílio de Trento foi um concílio católico com o objetivo de conter a reforma protestante. O concílio passava o ar de algo tão espiritual, de que os dogmas estabelecidos ali eram vindos diretos do forninho celestial, o Espírito Santo que conduziu aquela reunião. Aí Calvino, então, para mostrar que isso é falso, essa aura que eles criavam, de que aquele concílio parece tão lindo, Mark, só porque colocou a palavra concílio ali, Calvino, então, e começa a expor aqueles homens. Por exemplo, ele cita um bispo francês, ele diz assim, que rastreava um prostíbulo com o seu focinho. Olha o termo pesado que Calvino usa. É como se fosse porcos mesmo. Esses caras são porcos, atrás de prostíbulo. Aí depois eles vêm aqui fazer um dogma dizendo isso aqui foi Deus. Pelo amor de Deus. Calvino continua ainda dizendo que aqueles bispos que estavam lá falando de maneira infalível, eles eram escória. Se retirarmos o nome concílio, o papado inteiro confessará que todos os bispos que participaram não passaram de escória. Isso é fofoca, então? Pelo amor de Deus, era fundamental que Calvino mostrasse o caráter daqueles homens que se apresentavam como santos. A ideia de expor os atos daqueles homens era clara e correta. Vocês estão se apresentando aí como dirigentes de uma reunião tão santa, transmitindo a palavra de Deus, como se Deus estivesse com vocês. Vocês estão em pecado, é claro que o Espírito Santo não fala por vocês. Portanto, expor não apenas a heresia, mas o comportamento que eles faziam, era fofoca? Óbvio que não. Então, sobre heresias, sobre pastores que vivem no erro, que vivem no pecado, é óbvio que tem que expor. E a Bíblia declara, pastores, presbítero que vivem no pecado, tem que ser exposto publicamente. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Portanto, fofoca é mentir sobre o próximo. Espalhar mentiras que você tem certeza ou então que é um boato. Agora, se falar a verdade, condenando heresias e pastores que vivem em pecado, é fofoca, Jesus foi o maior fofoqueiro que já existiu. Mentir sobre qualquer um, incluindo pastores, pode matar, mas deixar de falar a verdade também. Se o ensino de Himeneu, como disse Paulo, mata, deixar de expor esse ensino significa que estamos sendo coniventes com a heresia. Certa vez, uma moça ouvia as minhas pregações pela rádio.
E eu estava lá expondo igrejas que pregam sobre a teologia da prosperidade, dizendo que aquele ensino é errado, é fraudulento. A moça, então, me acompanhava no carro. E ela conta, eu não sei se foi exatamente naquele momento, mas ou foi naquele contexto, em que ela estava para fazer um empréstimo no banco, para ofertar lá na igreja, para dar o sacrifício, porque aí Deus iria abençoá-la. Ouvindo a minha pregação, não foi mais para o banco, e também saiu daquela igreja, arrumou uma boa igreja, arrependeu-se de seus pecados, aquilo que estava errado na vida dela, que a levou a ter dívidas, ela arrumou, se arrependeu, arranjou uma boa igreja e estava prosperando. Agora, e se eu não expusesse isso? E se fizesse uma... Ela já estava endividada. Aí fez um empréstimo, e iria fazer um empréstimo, ou seja, para ficar mais endividada ainda para entregá-la na igreja. E aí? Aí se ela ficasse mais endividada ainda, uma chance grande de ficar deprimida, não poderia até tirar a própria vida? Claro que poderia. Eu estou indo assim... Ah, pastor, isso não acontece. Ô, louco, mas claro que acontece. Claro que acontece. Então, mas não posso falar porque a igreja é do outro. Olha que é uma doideira, né? É uma doideira. Portanto, sim, mentir sobre o próximo é grave. Deixar de falar a verdade também é. Também é. Devemos pensar muito antes de falar as coisas. Mas, por outro lado, ser conivente com o erro também é um grave problema. Deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.